Este curso aborda os assuntos relevantes ao processo de abertura de uma clínica odontológica, com o objetivo de oferecer suporte para o aprimoramento profissional e principalmente para auxiliar o empreendedor em sua empreitada em busca da própria clínica odontológica. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Aprenda nesta aula informações importantes e dicas sobre as instalações de sua clínica. Olá, pronto para a nossa aula de hoje? Começaremos vendo sobre as instalações de sua clínica. Existem algumas especificações e dicas que você deve conhecer para ter as melhores instalações possíveis. Veremos especificamente sobre as instalações mais importantes. A clínica odontológica. O mais importante é que as clínicas odontológicas devem ser mantidas em perfeitas condições de ordem e higiene. Mas não apenas no que se refere ao material. As pessoas também precisam estar em perfeitas condições de ordem e higiene, pois isso causará grande impacto na imagem da clínica. Principalmente porque muitas das sujeiras de uma clínica odontológica carregam micro-organismos, o que pode ser muito perigoso. Fique ligado, é importante verificar a legislação vigente com a vigilância sanitária de seu município antes de construir, alugar ou comprar um consultório odontológico. A Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde estabelece as instalações mínimas necessárias para que sua clínica odontológica possa funcionar. A primeira questão é sobre iluminação, pois suas instalações não devem possuir sombras ou ofuscamentos. Quanto à ventilação, você deve se atentar à circulação e renovação de ar. Se você instalar aparelhos de ar-condicionado, é muito importante que os mantenha limpos. Providencie a troca de filtros periodicamente, a cada 6 meses, e mantenha registro escrito. Você deve tomar medidas para evitar a entrada de animais domésticos na clínica. Deve também telar todas as aberturas externas para dificultar a entrada de insetos. Os pisos devem ser de material liso, lavável e impermeável, além de serem resistentes a produtos de limpeza. As paredes devem ser de alvenaria ou divisórias de cor clara. Elas devem ser de material liso, lavável e impermeável. Os forros também devem ser de cores claras. Não devem ter mofo, infiltrações ou descontinuidades, além de ser lavável. As superfícies da sala clínica devem ser impermeáveis para serem desinfetadas. As cortinas devem ser de um material que permita a higienização. Fique ligado, nunca utilize mesas e bancadas de madeira ou cortinas de pano. A troca de filtros do aparelho de ar-condicionado deve ser trocado periodicamente a cada 3 meses. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. As instalações elétricas ou hidráulicas devem ser embutidas ou protegidas por calhas ou canaletas externas. Tudo para que não haja depósito de sujidade em sua extensão. Deve-se separar o escritório da área de atendimento e evitar reservatórios que possam acumular micro-organismos. É importante que o espaço clínico não tenha plantas, aquários, quadros, brinquedos, sofás ou qualquer material que possa ser um foco de insalubridade. Lembrando que o espaço clínico não é o mesmo que sala de espera. Compressor de ar comprimido deve ser instalado em ambiente que tenha tomada de ar externa. E ou que tenha proteção acústica eficiente.
Se ele for instalado no banheiro, deve ser acoplado, através de ducto, à tomada de ar externa. O lavatório deve ter água corrente para lavar as mãos, com um dispositivo que dispense o contato delas com a torneira. Devem-se utilizar toalhas de papel descartável não reciclado e sabonete líquido. Os equipamentos para esterilização devem ficar fora da área de atendimento. As CME, Central de Material Esterilizado, devem possuir duas áreas distintas. Uma será a área suja e a outra será a área limpa. Elas devem possuir ventilações independentes, diretas ao exterior e separadas até o teto. Devem possuir guichê de passagem sem cruzamento de fluxo. Uma área deve ser dotada de ponto de água, cuba e bancada, para a recepção do material contaminado, para o expurgo e a lavagem. A outra área deve ser para o preparado, a esterilização, guarda e distribuição do material. A sala de espera deve acolher os pacientes com conforto, sentados, disponibilizando água potável e copo descartável. Deve possuir boa ventilação natural ou artificial. Deve-se disponibilizar um sanitário masculino e um feminino para os pacientes, sendo que um deles seja adaptado para pacientes portadores de necessidades especiais. Todos os equipamentos devem ser limpos e dentro das normas técnicas, de acordo com as legislações específicas. Você deve possuir um DML, Depósito de Material de Limpeza. É uma sala destinada à guarda de aparelhos, utensílios e materiais de limpeza, com tanque de lavagem. Sua clínica também deve possuir um vestiário para o profissional e auxiliares. A instalação de som deve ser feita somente com caixa de som, preferencialmente metálica, dentro da sala clínica. Fique ligado, não arredonde rodapés e evite ressalto junto à parede. Quantas áreas a central de material esterilizado deve ter? 1, 2, 3, 4, 5. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Instalações. Vejamos agora especificamente as instalações de uma clínica odontológica. Começando pela instalação da própria clínica odontológica. É aconselhável que a janela do consultório seja voltada para o nordeste. Assim, ele receberá o sol da manhã, cujos raios ultravioletas exercerão uma ação bactericida no ambiente. Não se esqueça do telefone. Parece óbvio, mas às vezes é tão óbvio que as pessoas não dão a devida atenção. Não coloque telefones dentro da sala de atendimento, eles precisam ficar em fácil acesso. Principalmente o interfone para poder atender a campainha. O Grupo Brasileiro de Estudos de Orientação Profissional Odontológica, GBEOPO, recomenda alguns equipamentos para iniciar as atividades. Cadeira odontológica, aparelho de corte, alta, média e baixa rotações, foco de iluminação, seringa tríplice, equipamento de esterilização. Unidade de sucção de alta potência, armário mesa auxiliar, mocho, compressor, aparelho de raios X. Fique ligado, o uso de aparelhos de raios X exige, conforme a legislação da vigilância sanitária, paredes com revestimento especial e biombos protetores. Agora vamos falar sobre a instalação de esgoto. Ela deve ser subterrânea e possuir saída e caixa de inspeção em local de fácil acesso, pois pode haver eventuais necessidades de manutenção.
Às vezes, os procedimentos odontológicos exigem uma adequação de espaços. Por exemplo, precisamos de uma área de decantação para os resíduos de gesso na rede de coleta de esgotos, pois o acúmulo é diário e constante, sendo muito importante a retirada dele e exigindo um projeto voltado aos padrões de biossegurança e higiene. As cuspideiras e os sistemas de sucção com descarga direta precisam que a tubulação para drenagem seja executada no diâmetro correto e com uma inclinação de queda adequada em cada consultório para que funcionem corretamente, para que não ocorra retorno de resíduo ou mau cheiro na cuspideira. Devemos instalar um sifão após a saída do esgoto do equipo. Fique ligado, rede de água e de esgoto são dois fatores vitais para o funcionamento perfeito do consultório odontológico. Mudemos para a instalação hidráulica. O volume ideal de armazenamento de água é de 2.000 litros em um consultório individual. Essa água é dividida preferencialmente em duas caixas d'água de 1.000 litros cada. Para obter a pressão adequada, instale as caixas no mínimo a 5 metros de altura. Você também pode instalar um pressurizador na válvula de saída. Mas isso significa um custo adicional, tanto de instalação quanto de manutenção. As pias devem ser esmaltadas ou inoxidáveis. As torneiras que forem acionadas pelos pés por pedais devem ter as bicas livres, sem sistema de vedação. Os porta-toalhas, porta-sabonete líquido e porta-antisséptico para as mãos devem ser instalados ergonomicamente. Todos devem ser acionados pelos pés para evitar contaminação e as toalhas devem ser descartáveis. Sobre a instalação elétrica, a rede elétrica deve ser planejada nos mínimos detalhes, pois um campo operatório bem iluminado é extremamente importante. No relógio de entrada da energia elétrica da clínica deve possuir uma chave geral e quadro de disjuntores individuais para cada seção de funcionamento ou de iluminação do consultório. É preciso utilizar sempre os dois tipos de corrente, 110 e 220 volts. Todos os fabricantes de equipamentos odontológicos possuem um gabarito hidráulico e elétrico para a instalação. Assim, antes que a reforma seja iniciada, é importante adequar o projeto de acordo com o que for planejado e adquirido. Agora podemos falar sobre o último tipo de instalação, a instalação de ar comprimido. Essa instalação exige tubulação planejada e instalada de maneira central, de forma que proporcione uma rede de distribuição para os ambientes que necessitarem de ar. As conexões devem ser feitas com massa de litargírio, monóxido de chumbo, em forma de flocos, na rosca, para evitar vazamentos. O compressor deve ser instalado em lugares ventilados e com captação de ar externa. O local da instalação também deve prever uma mínima difusão do ruído dos ambientes clínicos, se você optar por um compressor interno em um único consultório. O aconselhável é escolher um compressor odontológico. Se optar por 2 ou mais consultórios, o aconselhável é um compressor industrial. Devem-se instalar filtros de ar e de óleo junto à saída de ar e próximo do equipamento odontológico. A drenagem da água da linha de fornecimento deve ser colocada em um cômodo separado, longe da sala clínica. Também podemos instalar tubos reservatórios de ar fornecidos por empresas especializadas. Assim dispensa-se a instalação de equipamentos barulhentos.
mas isso representa um custo de reposição periódica mediante contrato e instalações de acordo com o projeto. Rede de água e de esgoto são dois fatores vitais para o funcionamento perfeito do consultório odontológico. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. E assim chegamos ao fim de nossa aula. Muito bem! Aprendemos hoje sobre as instalações da clínica odontológica. São muitos detalhes para se pensar, não é mesmo? Mas basta pensar em segurança e layout, além de seguir as normas e legislações, que você se dará muito bem. Olá! Como vai? Nessa aula, estudamos sobre algumas especificações e dicas para termos as melhores instalações possíveis. Considerando que as clínicas odontológicas devem ser mantidas em perfeitas condições de ordem e higiene. Não deixe de estudar. Nos vemos na próxima aula. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.